Bom dia, boa tarde, boa noite, meus bebezordos aqui do YouTube. Meu nome é Felipe Marinho, sou coordenador de pediatria aqui do Médico Residente e estou trazendo para vocês mais um Aprendendo com Questões. O assunto hoje abordado, transtorno do espectro autista. A gente vai esmiuçar todos os detalhes dessa patologia e como cai em prova. Então vamos lá para a primeira questão. Uma questão da CESPE de 2020, bastante específica, que você deveria levar em conta ou o dado epidemiológico fornecido ali do CDC, ou ainda utilizar o gráfico a seu favor, principalmente com esses símbolos. Felipe, como é que eu resolvo, um tipo de questão dessa? Aqui na aula fica mais fácil, porque a aula é de transtorno do espectro autista, então a resposta deve ser essa. Mas como é que eu lembraria desse assunto? Através de alguns detalhes. Esse símbolo dos quebra-cabeças, certo? Que seria o SPIX, ele é o símbolo mais tradicional relacionado ao transtorno do espectro autista. Hoje vem tendo sua utilização controversa, porque ele se relaciona, com as alterações do comportamento dessas crianças, a dificuldade de relacionamento interpessoal. Então isso traz muito mais prejuízo em relação à ideia que se dá a um paciente autista do que ajuda. Mas por ser um símbolo tradicionalmente usado, vocês ainda conseguem ver eles em várias publicações. Mas além disso, o que é que eu tenho que saber do TEA em específico? E aqui a gente vai dar uma introdução bem legal. É que o TEA é um transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, ele é uma alteração desse desenvolvimento. É uma patologia que vai ter uma repercussão muito grande e que hoje está tendo aumento da prevalência. Então, hoje a gente está tendo muito mais casos do que anteriormente, como o CDC traz. E lembra que esse aumento da prevalência pode ser por fatores de riscos que ainda estão sendo descobertos ou ainda por uma maior suspeição diagnóstica. Os médicos hoje pensam muito mais em autismo do que pensavam anteriormente. Existe uma discrepância dos primeiros sinais que a criança vai apresentar da doença para a idade propriamente dita do diagnóstico. Notem aqui que a idade média desse diagnóstico é 4 ou 5 anos, mas os quadros sugestivos podem estar presentes desde 12 e 18 meses de idade. Então, esse atraso aqui, ele precisa ser reduzido para que a gente tenha uma melhora no prognóstico desses pacientes. Outra característica em relação à etiologia da doença é que as etiologias hoje sabidas, elas são múltiplas. Fala-se de teoria genética, então alterações genéticas levando ao autismo, alterações ambientais, às vezes a idade dos genitores, que a tendência hoje é a idade de genitores cada vez maiores. Então aqui a gente tem uma multiplicidade de etiologias. E o predomínio, ele é do sexo masculino. Então a gente vê muito mais meninos com autismo do que meninas. Então aqui tem que recordar desses pontos e na hora que a gente volta para a questão fica fácil. Olha aqui, ó. Teve um aumento de 15% no número de crianças com determinada doença neurológica em relação a 2 anos anteriores. E ele fala ali de uma prevalência de 1 caso para 59 crianças. Aí, só sabendo que teve um boom de diagnóstico, você já olharia ali naquelas alternativas e pensaria, será que é um transtorno do espectro autista? Será que é um TDAH? Porque hipóxia neonatal, epilepsia, insônia, não é o que a gente está falando tanto sobre o aumento de diagnóstico. Mas na hora que eu olhasse ali para o gráfico, eu ia ver o símbolo do quebra-cabeça e aí só teria uma resposta, que seria o transtorno do espectro autista. Então aqui, ó, seria essa introdução ao TEA com a questão mais específica. Mas as questões que mais cobram sobre TEA, tá aqui, ó, sobre as minúcias do diagnóstico dessa patologia. Felipe, como é que eu fecho o diagnóstico de transtorno do espectro autista? Vamos entender, então, primeiro, os sintomas dessa patologia. Então, a gravidade do TEA, ela é variável. Eu posso ter um paciente pouco prejudicado em relação à interação social, àquelas estereotipias, aos desejos, a uma disfuncionalidade. Mas eu também posso ter pacientes bastante prejudicados que vão ser completamente disfuncionais, precisando de ajuda em quase todas ou até todas as atividades diárias. E essas características, elas estão aqui, ó, nessas 5 placas. A gente vai falar da interação social deficitária, que eu posso observar através de um baixo contato ocular, uma deficiência do olhar sustentado, um maior interesse por objetos do que por pessoas e uma dificuldade ali de manter relacionamentos. O outro seria a dificuldade de linguagem, que a gente pode observar através de uma criança que não se volta para sons, ruídos ou até vozes no ambiente.
ela não responde ao nome, você chama, e ela não atende por aquele nome. É uma criança que tem uma imitação pobre e tem uma comunicação verbal e não verbal deficiente. Já em relação aos interesses repetitivos ou restritos, a gente recorda do manuseio atípico de objetos e ainda aquele, digamos assim, movimentos que são bem característicos. Então, a criança que pega um carrinho, em vez de brincar de carrinho, ela enfileira os carros. Ela coloca objetos em determinada posição. Então, ela não utiliza aquele objeto, aquele brinquedo, com o objetivo dele, realmente. Ela utiliza de um jeito completamente diferente. A gente ainda tem os pacientes que vão apresentar adesão a rotinas e rituais, é uma inflexibilidade. Inclusive, quando você muda alguma coisa daquele ritual, o paciente fica completamente disfuncional. E a gente ainda tem as estereotipias, os maneirismos. Às vezes chacoalhar a mão, às vezes bater a cabeça, às vezes andar na ponta do pé. Então aqui são características bem típicas do transtorno do espectro autista. Só que eu não quero dar o diagnóstico quando o paciente já se apresenta dessa forma. Eu prefiro dar um diagnóstico com características mais precoces. E aqui, pessoal, a gente está olhando, ó, ao longo dos slides, pessoas que aparecem em séries de TVs bem famosas que são portadores do transtorno do espectro autista. A gente viu lá a série Atypical e agora The Good Doctor. Então, notem que todos eles são meninos. Mais frequente, né? Mas vamos lá, Felipe, você está desfocando, né? Vamos para a característica mais precoce. O que eu tenho que lembrar? As características mais precoces, elas precisam ser procuradas de forma incessante, para que você dê o diagnóstico mais precoce e melhore o prognóstico do seu paciente. E isso pode ser visto de que forma? Com alterações do desenvolvimento motor, com atraso desse desenvolvimento, ou com a sensibilidade diminuída a recompensas sociais, parece que ele não está nem aí para aquelas recompensas, aquele sorriso social, que ele sabe que a mãe fica feliz, ele não está nem aí. O afeto, em geral, ele é negativo, então a criança ela é menos afetuosa do que a gente esperaria para aquela faixa etária, e ainda tem uma criança com dificuldade no controle da atenção. Então esses 4 aspectos precisam ser pensados toda vez nesse contexto da possibilidade de um TEA. Existem algumas características que gostam de cair na prova. Como o quê? Vamos lá comigo. Primeira, perda ou ausência de habilidades verbais. Então, aquela criança que não fala com determinadas faixas etárias. Por uma criança que está lá já com 1 ano e 6 meses não fala nada. Ela não tem mamar papá, não tem aquela palavra com sentido. Então, eu tenho que pensar em autismo. Eu tenho que lembrar daquelas crianças que não respondem ao nome. Você chama o nome, e a criança nem sabe que você está falando com ela. Uma criança que tem diferença a sons, ruídos e vozes, também é característico do autismo, da mesma forma que aquela criança que tem uma hipersensibilidade a sons, a luzes, que ela fica completamente disfuncional quando exposta a situações ali extremas de exposição. A gente lembra da ausência, né, do sorriso social, do contato ocular, então aquele afeto negativo é bem importante. E aquela criança que não imita de forma alguma. Então essas 5 características gostam de cair na prova como características precoces do transtorno do espectro autista. E você também tem que utilizar na sua prática para tentar o diagnóstico o quanto antes. E esse diagnóstico ele é feito como, né? O diagnóstico é feito com bases clínicas. Então você vai utilizar as características clínicas daquela história e do seu exame físico e vai dar esse diagnóstico. Existe o nosso objetivo principal, que é dar isso de forma precoce. E isso, nós não estamos sós. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria também querem esse diagnóstico precoce. E por isso, eles orientam uma triagem entre 18 e 24 meses para o TEA. E como é que eu faço essa triagem? Eu utilizo escalas que possam ser aplicadas por vários profissionais. Por exemplo, nós pediatras, mas também professores e outros profissionais, inclusive aqueles que nem da área de saúde são. O nosso Ministério da Saúde tem uma lei, 13.438, que também orienta a triagem aos 18 meses para o transtorno do espectro autista. E essa triagem ela é feita também por escalas. A mais utilizada é o MCHAT. E esse MCHAT, ele utiliza algumas dimensões para avaliar o paciente. Por exemplo, interação social recíproca, que a gente viu que é uma característica desses pacientes, comunicação e linguagem também, e olha ali, ó, interesses restritos, comportamentos repetitivos e estereotipias. Então, basicamente, o MCHAT utiliza as mesmas características clínicas dos pacientes com o TEA. E de forma bem fácil, vocês vão vir comigo para o diagnóstico. E aqui eu trouxe o nosso, digamos assim, autista mais conhecido, que é Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, ele é
lá The Big Bang Theory. Então, se você lembrar, esse cara é sensacional. Ele tem todas as características do autismo. Olha comigo, por exemplo. Ele vai se utilizar de uma comunicação que está deficitária. Então, o Cooper vai ser de comunicação social deficitária. O P é de prejuízo. Prejuízo em quê, Felipe? Linguagem, interação social. O E de estereotipias. E o R é de restrição, repetição de comportamentos e interesses. Então, os nossos pacientes com transtorno do espectro autista vão ter o diagnóstico através do mnemônico Cooper. De novo, Q de comunicação social e deficitária, P de prejuízo na linguagem e na interação social, E de estereotipias e o R de restrição, repetição de comportamentos e interesses. Vamos aplicar isso na questão? Volta aqui comigo. Dentre os enunciados abaixo, qual é aquele que apresenta maior contribuição para definir os transtornos do espectro autista? Notem, maior contribuição. Letra A, prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversação associado com falta de jogos ou brincadeiras de imitação social variados. Vamos lá. Ele está falando aqui do Cooper. Então, comunicação deficitária, prejuízo na interação social, estereotipias e repetição, restrição de comportamentos e interesses. Então, ele tem prejuízo no início e de manter uma conversação, e ele tem falta de jogos ou brincadeiras de imitação social. Então, ele tem a comunicação deficitária e prejuízo na interação social. Faltou estereotipia, faltou restrição e repetição. Então, não é a melhor contribuição. A letra B fala de atrasos ou funcionamento anormal para jogos imaginativos ou simbólicos e para manter adequadamente padrões de interação social. Então, o que é que ele tem do Cooper? Comunicação deficitária, prejuízo na interação social. Então, aqui, ó, anula também. Letra C, padrões restritos de comportamento, interesses e atividades. Então, ele tem aqui, ó, o Rzinho. E com adesão inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais. Então, ele só tem o R. Ele só tem restrição e repetição. Então, ó, também não é a resposta. Então, a resposta deve ser a letra D, que foi o gabarito. Olha comigo. Déficit na interação social. Então, ele já tem o Q. Ele tem visualizado na inabilidade em se relacionar com o outro. Em geral, combinado com déficit de linguagem. Então, ele tem um P. E olha aqui, alterações de comportamento. Então, ele tem restrição, tem aquele repetido comportamento ou interesse. Então, a letra D é o que tem 3 do Cooper, é o que tem maior contribuição para o diagnóstico de TEA. Então, Cooper, pessoal, é para dar o diagnóstico, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui, ó, mais uma questão. Qual das características não se enquadra no transtorno do espectro autista? Felipe, qual é? Vamos lá, de novo, ó. Cooper. CO de comunicação deficitária. P, prejuízo na interação social. E, estereotipias. R, restrição e repetição. Letra A, existe um tipo em que são inteligentes, chegando a serem confundidos com gênios. Isso é certo? Sim. Aqui a gente lembra que a gravidade do autismo ela é variável. Existe a síndrome de Asperger, que é um comprometimento bem discreto dessa interação social, da comunicação, e em geral o paciente ele tem um foco maior e ele pode sim ser confundido com gênio. Na verdade, ele é um gênio para aquela coisa em específico. Então a letra A está certinha. A letra B fala, há deficiência no domínio da linguagem. Com certeza, é o P, prejuízo da linguagem. O C, o padrão de comportamento é restritivo e repetitivo? Com certeza, é o R. E a letra D, os sintomas raramente estão presentes no início da infância? Não. Lembra que os sintomas do paciente com TEA vão aparecer, os primeiros, né, ali por volta de 12 e 18 meses. Então, a letra D é a única que não se enquadra no transtorno do espectro autista. E vamos continuar. Questão da UFAL 2021 de prova de acesso direto. Em relação ao uso de probióticos em pacientes com autismo, vamos assinalar a alternativa incorreta. Então, a gente já está entrando em quê, Felipe? Na intervenção precoce. Essa intervenção precoce, ela precisa ser feita com abordagem multidisciplinar. Vários profissionais de diferentes, né, pessoal, áreas, vários profissionais com especialidades diferentes, então é importante que a gente sempre priorize a qualificação desses profissionais. Essa intervenção precoce, ela precisa ter coordenação de objetivos, sejam eles farmacológicos ou comportamentais, sempre tentando fazer uma ligação desses dois objetivos e relacionar, pessoal,
que os problemas mais importantes, aqueles problemas centrais, relacionamento social, comunicação, eles não são responsivos às drogas. Então a gente vai precisar manejá-los de formas diferentes. Essa abordagem, ela vai ser, obviamente, baseada no sintoma-alvo. Então, eu quero melhorar a comunicação, eu quero melhorar a funcionalidade do meu paciente, eu vou fazer terapias, sejam farmacológicas e ou comportamentais, associadas para atingir aquele objetivo. E óbvio, né, pessoal? Nesses problemas centrais pouco responsivos às drogas, a psicoeducação, a psicoterapia, o uso de terapia ocupacional, educadores físicos são muito úteis para que a gente gere um ambiente que o paciente consiga se tornar funcional ao longo do tempo. E isso, pessoal, é importantíssimo para que a gente tenha uma possível independência dessa criança. Então a gente tem que diminuir os, digamos assim, limitantes para que essa criança atinja o seu máximo potencial. Os fármacos, eles podem ser utilizados, em especial em sintomas psiquiátricos e alterações de conduta. Que sintomas mais são, digamos assim, vítimas da prescrição de fármacos no TEA? Aqueles episódios de auto e de heteroagressividade. Até porque, se o paciente ele não consegue fazer as terapias, ele não vai melhorar daqueles aspectos que são poucos responsivos às drogas. As medicações mais utilizadas são os antipsicóticos, como é o caso do haloperidol, só que com um perfil de efeitos colaterais muito maior do que os seus pares, que seria a risperidona e o aripiprazol, que são tipos de antipsicóticos atípicos. A utilização dessas medicações está associada a uma redução na intensidade dos problemas comportamentais e da agressividade. Dessa forma, a gente consegue ter uma melhor abordagem das terapias multidisciplinares, das abordagens psicoeducacionais. Existem ainda algumas questões, e foi justamente o motivo da questão anterior, de terapias que ainda não são bem estabelecidas, como é o caso da utilização de complexos vitamínicos, com vitamina B6, vitamina B12, às vezes utilização de ômega 3, magnésio, dietas livres de glúten, caseína ou até mesmo probióticos. Então, essas terapêuticas ainda não estão bem estabelecidas no tratamento do TEA. Então, ainda precisa-se de estudos para que seja abordado como uma terapêutica bem de escolha nesses pacientes. Então, na hora que a gente volta para a questão, o que é que a gente encontra? Em relação aos probióticos, o que é incorreto? Letra A. As crianças com TEA têm 4 vezes mais chance de apresentar sintomas gastrointestinais do que crianças sem autismos? Com certeza. Por quê, pessoal? Porque esses pacientes com TEA, eles vão ter dor abdominal, eles podem ser mais constipados, às vezes têm hábitos alimentares mais restritos, sensibilidade oral. Então, sim, quem tem TEA tem maior risco de sintomas gastrointestinais. A letra B fala que já existem cepas indicadas para o tratamento de pacientes com TEA. Existe, Felipe? Não. Lembra, é uma terapêutica controversa, não comprovada. Então, a letra B é a nossa resposta incorreta, é a resposta correta para você levar a questão para casa, tá? Mas a letra B está errada. Letra C. Há evidências que sugerem que as alterações da microflora intestinal estão correlacionadas com a gravidade dos sintomas gastrointestinais e autismo. Isso é verdadeiro, Felipe? É, tá? Então, os estudos para a utilização de probióticos nessa população é baseado nessas evidências, porque a gente encontra evidências que a microbiota intestinal está associada a essa sintomatologia. Mas hoje, a gente ainda não consegue colocar os probióticos como, digamos, fatores de melhora para essa situação. Por isso que a letra C está certa e a B está errada. A letra D fala que há evidências promissoras para sugerir que a terapia probiótica pode melhorar a disfunção gastrointestinal, alterando beneficamente essa microbiota, reduzindo a gravidade de sintomas em crianças com transtorno do espectro autista. Perfeito. Então essa letra C e a letra D mostra onde hoje estamos nos estudos para utilizar probióticos. Então ainda é na área de científico. Então o paciente ainda vai ter possibilidade lá na frente, caso haja comprovação científica, da utilização dos probióticos. Então, bem interessante essa questão para vocês verem o quanto se estuda TEA hoje em dia. Mas vamos lá, pessoal, para a última questão desse Aprender com Questões, sobre, basicamente, diagnósticos alternativos, diagnósticos diferenciais. Então aqui, pessoal, a gente vai falar dos diagnósticos que mais podem ser confundidos na prova com o transtorno do espectro autista. O primeiro tá ali, ó, déficits auditivos, e o segundo, transtorno de linguagem. Por que eu trago esses dois juntos? Porque ambos podem fazer diagnóstico diferencial, especialmente com aquele prejuízo na linguagem que os pacientes com TEA têm. Por isso que a gente sempre recorda que,
Pensou em transtorno de linguagem, tem que fazer avaliação de audição. Porque o paciente que não tem audição boa, ele não vai ter um desenvolvimento adequado da linguagem. Então, no déficit auditivo, no transtorno de linguagem, a gente vai ter um prejuízo da linguagem. Então, eu não vou ter problema na interação social, na comunicação não verbal, eu não vou ter estereotipia, não vou ter restrição e repetição de comportamentos. Então, foca em déficit auditivo e transtorno de linguagem quando você tiver só isso acometido. Assim como, quando a gente fala de transtorno específico da aprendizagem, eu tenho uma área do ensino formal que está prejudicado. É uma descalculia, é uma dificuldade de leitura, é uma dislexia propriamente dito. Então, aqui no transtorno específico da linguagem, é um problema, digamos assim, de aspecto formal. Não é associado, por exemplo, com problemas de interação social global, não é associado com prejuízo da linguagem, e se for da linguagem verbal, que não seja da não verbal. Então, no transtorno específico da aprendizagem também é algo mais específico, como o nome já diz. A quarta coisa que tem que ser dita no diagnóstico diferencial é o déficit intelectual. O déficit intelectual, ele vai ter prejuízo na interação social, ele vai ter prejuízo na comunicação verbal ou não verbal? Vai. Só que aqui, no déficit intelectual, a tendência é que com a socialização e com o avanço do desenvolvimento desse paciente, as coisas vão melhorando. É justamente o que acontece no TEA? Não. No TEA é o contrário. A tendência é que a interação social e a comunicação estão piorando ao longo do tempo, especialmente naquelas crianças que não foram manejadas de forma adequada e não foram manejadas de forma precoce. Então, déficit intelectual é um diagnóstico diferencial importante? É, mas a tendência é que vai melhorando, ao contrário do TEA. O quinto diagnóstico diferencial é o TOD, transtorno opositor desafiador. O nome próprio já diz o que é que vai acontecer. É uma criança que se opõe a regras, que se opõe, pessoal, àquelas ordens que os pais, que os cuidadores fornecem e ainda desafia. Então é uma criança hostil. Não tem muita coisa a ver com o TEA, mas pode ser que aqueles pacientes que quebram as coisas sejam confundidos. Só que lembra que no transtorno espectro autista, a gente tem uma heteroagressividade, a gente às vezes tem uma disfuncionalidade por causa de mudança de rotina, que pode em algum momento parecer um TOD, mas óbvio, tem um figurativo muito maior do que apenas esses aspectos. A sexta doença a ser dita aqui no diagnóstico diferencial, TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, Felipe, tem que ter o quê? Sintoma de desatenção, sintomas de hiperatividade, sintomas de impulsividade. E esse paciente aqui, ele é mais velho, tá? Porque, em geral, esses sintomas ficam mais visíveis naqueles que já estão na escola. Então, por volta ali de 5, 6, 7 anos de idade. E não tão precoce como a gente quer dar o diagnóstico para o TEA. O outro diagnóstico diferencial é o TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes a gente pode ver movimentos estereotipados de mão, às vezes falas também estereotipadas, mas são só isso. Então eu não tenho mais nada que comprometa esse meu paciente. Então o TOC tem uma coisa mais específica, assim como os déficits que a gente já comentou. O oitavo diagnóstico diferencial é a esquizofrenia, que a criança em geral tem um desenvolvimento normal e posteriormente começa a ter um prejuízo desse desenvolvimento por causa do quadro clínico da esquizofrenia, em especial as alucinações. O último diagnóstico diferencial, síndrome de Rett. É uma doença rara, mas para as questões é bem comum. Então a síndrome de Rett é um acometimento do sexo feminino, de uma criança que desenvolve normal ali por volta do primeiro ano de vida e que logo depois começa a ter crises de difícil controle, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e uma parada no crescimento do perímetro cefálico. Então quando isso aparecer na questão de prova, pode pensar em síndrome de Rett. E aí a gente volta para a questão, que basicamente traz uma criança de 1 ano e 10 meses, que tem um comportamento estranho de acordo com os pais. Ele tem um comportamento aéreo, não sorri, não faz contato visual. Quando chamado pelo nome, não responde, apesar de parecer ser sensível a sons altos. Então, olha aqui, ó. Cooper. Felipe, vamos lá comigo. Comunicação deficitária, prejuízo na interação social, estereotipias e restrição e repetição de comportamentos e interesses. Aquela primeira parte do enunciado está falando do quê? Prejuízo na interação social, de cara. Não sorri, tem comportamento aéreo, não faz contato visual. Vamos seguir. Segundo eles, o menino não se interessa por outras crianças. Ok. Interação social prejudicada. Não demonstra suas vontades, não aponta para objetos e não verbaliza seus desejos. Ou seja, agora a comunicação prejudicou. Devido à suspeita de déficit auditivo, olha que coisa importante. Alguém pensou em déficit auditivo.
Tem que pensar, pessoal. Pode, inclusive, estar junto, sem uma comorbidade. Fizeram a audiometria e teve resultado normal. Na avaliação do desenvolvimento, houve um atraso nos eixos pessoal e social e linguagem pela escala de Denver 2. E o score, olha aqui o que ele fala, ó, MCHAT. MCHAT é feito, pessoal, para qual patologia? Transtorno do espectro autista. Em relação ao caso, qual é o diagnóstico mais provável e a conduta adequada? Então a gente já sabe, aqui é um quadro possível de um transtorno do espectro autista. Então a gente já anula a letra A e a letra C. Até porque, se eu tenho uma criança de 1 ano e 10 meses, em geral, ela não está exposta a outros ambientes, que isso é necessário para o diagnóstico TDAH, que precisa da disfunção do paciente por causa de sintomas de atenção, impulsividade e hiperatividade em pelo menos 2 ambientes diferentes. Então a letra A e a letra C, ó, você já anula. A letra B e a letra D fala de transtorno do espectro autista. Só que a letra D, pessoal, ela é, como vou dizer aqui, irresponsável. Porque a gente quer dar o diagnóstico precoce. Só que a letra D manda voltar com 36 meses para fechar o diagnóstico. Aí, pessoal, na hora que voltar com 36 meses, o prejuízo do desenvolvimento já foi muito maior. Então, se eu quero dar o diagnóstico mais precoce, eu já tenho que referenciar para o especialista, pode ser o neuropediatra, pode ser o pediatra do desenvolvimento e comportamento, pode ser também o psiquiatra e também tenho que encaminhá-lo para as terapias multiprofissionais. Então, a melhor resposta está ali na letra B e a gente acaba esse aprendendo com questões. E aí, pessoal, terminamos, né? Esse assunto bem legal. Fecha em mim, Dudu. E aí, quem gostou aqui dessa aula, já notifica aqui, ó, já liga no sininho para receber outras notificações de outras aulas semelhantes, aprendendo com questões ou qualquer outro material. Comenta aqui embaixo para a gente saber qualquer dúvida que vocês tenham. E óbvio, né, pessoal? Segue a gente aqui no YouTube para que vocês marquem a questão correta e levem ela para casa.